Mas, assim, eu fiquei bem feliz o professor ter aceito o convite. Eu sei que a agenda do professor, assim, é bem complexa, ainda mais agora, né, em tempos de pandemia. Imagino que o trabalho aí tenha aumentado muito. Então, assim, eu agradeço imensamente a disponibilidade do professor de gravar esse bate-papo, a ideia de um bate-papo mesmo, bem descontraído, enfim. Eu já tive o privilégio e o prazer de conhecê-lo pessoalmente, de conhecer o IBP e agora o IBPTEC, conhecer o projeto, né? E é um projeto fantástico, maravilhoso e inovador. Falar do professor Juliano, apresentar o professor Juliano, eu ia ficar meia hora falando aqui, a gente vai ter essa apresentação na descrição do vídeo, né? Mas o professor é graduado em Ciências Econômicas pela FECAP, mestre e doutor pela USP em Sistemas Eletrônicos, também é fundador do IBP e agora do IBPTEC, né? E, professor, eu queria que o professor me falasse um pouquinho, tem uma história que eu já ouvi o professor contar. Quando a gente perguntou para o professor quem é você, sem dizer o que o professor faz, ele trouxe também um pouquinho dessa história, que eu acho ela fantástica e o começo de tudo. Que o professor conta da história lá da infância, da adolescência em Brasília, que o professor já estava voltado para essas questões de criatividade e inovação. Gostaria que o professor falasse um pouquinho disso, né? Bem-vindo ao Movimento ECO, e sinta-se em casa, tá? E bem-vindo também ao nosso bate-papo. Muito bom, professora Bruna, excelente, muito honrado com esse convite. Congratulações pelo movimento, que, olha, é fenomenal, pelo que eu vi nos últimos dias. É um projeto, esse sim, de fato inovador, de fato um sucesso e que acrescenta, que constrói. Muito bonito, muito bonito. Obrigada. Mas Brasília foi a minha infância, né? Eu estive lá, eu morei lá um pouco depois na fase final da construção de Brasília, e eu tive o privilégio de fazer o último ano do chamado científico, aquela época, lá na Universidade de Brasília, no Centro Integrado de Ensino Médio. E foi uma experiência de fato fabulosa. Brasília era fabulosa, tudo era fabuloso, né? Mas a área de educação na Universidade de Brasília me assombrou muito, e eu era um aluno, né? Porque eu acho que o primeiro grande efeito que eu percebi foi a mistura de professores de origens distintas, porque Brasília aglutinou o Brasil, né? E o mundo. Uhum. Então, isso foi uma contribuição muito forte. E uma das coisas que nós fizemos foi um foguete, né? Um lançador, né? Muito pequeno, obviamente, compatível com o ensino médio, né? Mas com toda a orientação dos professores da física, da química e assim por diante. E, finalmente, construímos lá o tal do artefato, né? Imagine um comboio de automóveis saindo ali da UNB, né, com um monte de alunos e professores carregando um foguete no colo. Olha o risco da coisa, a aventura. Mas inesquecível, não tenha dúvida, né? Aquilo realmente foi uma experiência única. Até que nós fomos num morro mais elevado, ali nas proximidades da universidade, puxamos o fio da ignição elétrica, contagem regressiva, aquele morro repleto de todos os alunos da universidade. Quando termina a contagem regressiva, é feita a ignição, eis que o foguete, obviamente, explode. Professora Bruna, foram 30 segundos para estarmos cercados por exército aeronáutico, faltou a marinha. E ali para explicar que nós estávamos lançando um foguete, porque o foguete não existia mais, né? Ele tinha explodido e só havia um resquício. Talvez dali tenha nascido a minha fascinação pela perícia, né? Porque nós tivemos que provar que havia um foguete onde não tinha mais nada, né? Mas experiências assim assombrosas, não é? Então imagina que existia uma professora Bruna, uma emissora de TV, aliás a única, né? E ela não tinha o que transmitir. Então a nós alunos, né, acho que era a TV Alvorada, se não me falha a memória, eles concederam 1 hora por semana para falarmos sobre ciências, né? Então
Veja, naquela época, a emissora de televisão não tinha o que transmitir e não tinha quem assistisse, porque ninguém tinha televisor naquela ocasião. Mas, de novo, uma experiência fabulosa, fenomenal. Eu acho que a educação, de fato, muda a vida das pessoas. Eu pedi até para o professor repetir essa história, né? Eu já a conhecia, mas para quem vai nos assistir, porque eu acho que ela traz, professor, uma coisa bem bacana e que eu bato na tecla quando as pessoas falam de inovação, que para a gente ser inovador ou para fazer inovação, às vezes você não precisa de muito dinheiro ou de grandes coisas, você precisa muito mais de uma atitude de inovação, uma atitude inovadora. E eu acho que esse teu exemplo traz justamente isso, né? Estudantes jovens naquela época, lá em Brasília, sem muita estrutura, muitas vezes, fazer um foguete, um lançamento, enfim. É uma atitude de inovação e isso acompanha o senhor ao longo da vida, né? Quando a gente pega a sua trajetória, que você vai contar um pouquinho para a gente aqui, de empreendedorismo, né? De inovação, enfim, você traz essa atitude empreendedora. E esse recado eu gostaria de deixar para as pessoas, que dizem, eu não sei como inovar, eu não sei como fazer. É lógico que a gente precisa de tecnologia, né? Obviamente, mas a inovação só acontece se as pessoas tiverem uma atitude de inovação. Porque eu posso ter a tecnologia e não inovar, e não saber o que fazer com ela ou como aplicar essa tecnologia, né? E falando um pouquinho de tecnologia, de aplicabilidade, de história do empreendedorismo, eu queria que o professor falasse um pouquinho para a gente da história do IBP, né? Como que isso tudo começou, como que o professor pensou em investir em educação, né? Porque o IBP é o Instituto de Peritos, então o professor vai falar um pouquinho. Como que o professor pensou, a partir dele, investir em educação e como que essas histórias se confundem um pouco com a vida pessoal, né? O pessoal e o profissional se conectam de uma maneira linda, né, no IBP. Então, o professor podia falar um pouquinho para a gente, por favor? De fato, professora, nós estamos falando aí de um curto espaço de tempo de 50 anos, né? Meio século, e é impressionante como meio século passa num piscar de olhos, especialmente para quem está inovando, como a professora muito bem disse. Eu venho de uma época dos mainframes, dos grandes computadores. Eu tive a sorte, o privilégio de trabalhar inicialmente na Varig. A Varig era uma empresa ícone do Brasil, ela representava o Brasil inteiro no mundo. As pessoas no mundo recorriam antes à loja da Varig e depois só para o consulado ou a representação diplomática brasileira, porque a loja da Varig era mais rápida e eficaz em resolver as questões. E ela tinha um dos primeiros grandes computadores do Brasil, né? E utilizava isso em todo o planejamento de rotas, toda a manutenção de aeronaves. E foi algo pioneiro, e foi algo realmente criador, né? Nós tínhamos lá um mainframe com 3K de memória, quer dizer, hoje qualquer celular tem milhares de vezes mais do que isso, e fazíamos milagres. Dali eu fui a um grande banco, um dos maiores bancos do Brasil, que foi pioneiro, que é pioneiro em tecnologia. Tivemos decisões muito sérias, como numa época em que não havia praticamente telecomunicações no Brasil, telecomunicações foi muito maltratada depois de décadas de um modelo público e a iniciativa privada no resto do mundo avançando rapidamente. Então, a decisão era, se o banco queria atender um cliente que estivesse no Amazonas ou numa praia em Mossoró, né, na cidade de Mossoró, ele deveria fazer uma transação bancária num caixa eletrônico num servidor da agência da cidade, ou devia essa transação vir imediatamente para o CPD Central, para o Centro de Processamento de Dados Central aqui em São Paulo. E era uma verdadeira loucura escolher consolidar tudo em São Paulo, e foi o que fizemos, né? Foi, de novo, uma coisa pioneira, mas com absoluto resultado que até hoje é invejável. Então, é bem isso que a professora disse. Não é uma questão de ter o instrumento à disposição, a ferramenta à disposição. Nós não tínhamos, né? Talvez por isso a coragem de realizar, de inovar, de
não é nem a questão do vencer economicamente, mas sim aquela satisfação íntima, aquela endorfina que é maravilhosa e te impulsiona pelo restante da vida. E aí, a uma certa altura, chegamos num momento ali no ano 2000 em que o mundo estava superando o chamado bug do milênio. Uma coisa muito simples, não é? O ano estava definido com apenas 2 casas, 2 bytes. Portanto, depois do ano 99, viria o ano 00, que ia ser uma catástrofe em todos os sistemas do mundo, porque eles iam dar pau, entre aspas, né? Isso teve que ser superado com genialidade no mundo inteiro. Feito isso, feito essa entrada no novo milênio, já com sistemas chamados legados estabilizados, partiu-se para uma era de inovação. Inovação de internet, inovação de comércio eletrônico, inovação em todos os sentidos, nas relações entre as pessoas via redes sociais, via internet. E aí, obviamente, o ato ilícito, a criminalidade também fez uso, também foi inovadora, né? Fez uso dessa tecnologia para fazer fraudes, para fazer extorsões, para fazer danos morais nas pessoas e assim por diante. E esse é o momento em que eu, de novo, tive sorte, a sorte também ajuda bastante, de ser chamado como perito do juiz para um caso muito importante, muito relevante. Perito do juiz, a professora sabe, o juiz, a maior parte deles não conhece tecnologia, especialmente tecnologia da informação naquela época. Então, o perito é um profissional que é de confiança do juiz e faz o exame das coisas técnicas para que o juiz faça a sua motivação, esse é o nome da lei, né? No Brasil é vigente um regime de livre motivação, né? Livre convencimento motivado, e com isso ele faz o julgamento, tome a decisão. Foi uma experiência também única, inédita, né? Trouxe grande satisfação, até hoje tem muito reconhecimento por esse trabalho que eu fiz, e aí surgiu efetivamente essa questão de criar um centro de excelência, uma organização que reunisse peritos, né? E não só os peritos, que são aqueles escolhidos pelo juiz, mas também em cada julgamento, por uma questão de contraditório entre as partes, né? Precisa de um perito de cada parte, que se chamam assistentes técnicos. Então, que reunisse esse pessoal nessa busca pela excelência, né? E aí nasceu o IBP. Passou-se quase 2 décadas, passaram-se 2 décadas, e nós percebemos a grande dificuldade em conseguir profissionais com vontade. Tinham muitos, havia muitos, mas com preparação para fazer esse trabalho de perícia. Porque, quando bem feito, ele não tem absolutamente nada de rotineiro, né? Cada caso, cada situação é uma coisa nova, o método a ser adotado é distinto, precisa saber, tem um espírito investigador. Esse espírito investigador não pode levar a custos excessivos, porque a justiça tardia, demorada, é uma injustiça, assim como a tardia muito cara, a justiça muito cara, ela também é uma injustiça, né? Então, enquanto auxiliares da justiça, não se pode adotar o método demorado demais ou caro demais. Então, reúne condições que não são fáceis, não são rotineiras. Claro que eu imagino que construir uma ponte, um prédio, também não é rotineiro. Há grandes mudanças que podem afetar a construção de um prédio. Mas, em verdade, vamos dizer, as ferramentas, a sequência, o método é muito parecido. O que não é o caso numa perícia onde cada caso é único, né? Os fatores são distintos. E aí, então, surgiu
esse projeto de, ok, não estamos conseguindo os profissionais no mercado, então vamos formá-los, né? Vamos prepará-los, né? Que, num primeiro momento, parecia uma tarefa muito fácil, né? Mas depois que a gente começa a perceber, é mais difícil fazer educação do que fazer perícia, bem mais difícil. Porque eu acompanhei um pouco desse projeto educacional, né? E ele traz já toda uma experiência, uma história do IBP, né? Enquanto empresa para o projeto. Então, a impressão, é bem isso que o professor comentou, a impressão que dá é que é fácil, né? Fazer essa transformação e a gente acaba, na verdade, esbarrando em coisas que são para além da instituição, né? Estão fora da instituição, e isso às vezes atrasa o processo. Mesmo assim, o IBPTEC já está bem adiantado nesse processo de implantar esse projeto educacional, né? Eu já dei uma olhadinha no site, vi algumas coisas bem interessantes lá, que já estão funcionando. Se o professor puder falar um pouquinho desse projeto, né, do IBPTEC, né, de como que o professor, então, pensou em investir, como é que um instituto de peritos, né, o professor com o instituto pensa em investir em educação, né, o professor já falou um pouquinho dessa necessidade do mercado, e eu sei que tem metodologias inovadoras, que tem cursos inovadores, tem um, inclusive, que me chamou muito a atenção, que é um curso voltado para a internet das coisas, uma discussão nesse sentido, né? Inclusive, lá no site tem um conteúdo muito bacana sobre o IBPTEC, conteúdos que a gente pode ler e se inteirar dessas inovações, né, na área de perícia. Então, o professor podia falar um pouquinho desse assunto para a gente, por favor, professor? A questão da perícia, ela é transversal, ela é fortemente transversal. Então, na minha formação pessoal, por exemplo, eu sou um homem de tecnologia da informação, formado em economia e com pós-graduação na área de engenharia, na área de sistemas eletrônicos. E é absolutamente insuficiente. E eu estou me referindo a uma das vertentes da nossa academia, da nossa escola, que é a vertente de tecnologia da informação. Primeiras turmas que nós estaremos formando são de defesa cibernética, são da área de segurança da informação, portanto, de tecnologia da informação. O projeto em si, a professora Bruna conhece muito bem, é um projeto muito mais amplo, né? Então, nós queremos preparar profissionais, preparar jovens para se tornarem profissionais nas diversas áreas. Na área de perícias em fonoaudiologia, perícias em todas as engenharias, engenharia eletrônica, engenharia mecânica e assim por diante, marítima e assim por diante. E quem sabe lá na frente chegarmos a alguma coisa, inclusive na área de saúde, de medicina, e inclusive o próprio direito, né? O direito que é o profissional que está em todas essas disciplinas, né? Então, é um projeto muito ambicioso. Uma coisa muito clara, o profissional que atua nessa área ele tem que ter uma base conceitual excelente. Por quê? Se uma pessoa vai executar tarefas rotineiras, ela obviamente precisa de uma base conceitual, de competência, habilidade, nesse método, nisso que ele vai desenvolver. Mas quando pela sua frente ele vai julgar, entre aspas, ele vai apreciar como representante do juiz o que os outros fizeram nas outras áreas, ele precisa ter uma forte base, uma forte preparação, porque senão ele não vai conseguir. Então, como um perito, simplificando, um perito em tecnologia da informação vai julgar um ambiente educacional, um sistema da área de educação, ele precisa poder conversar, poder interagir com o profissional de educação. Mas no dia seguinte ele vai estar avaliando um sistema de um hospital, de um laboratório médico.
Então, ele precisa poder interagir com o gestor hospitalar, com o médico. Em seguida, ele vai estar examinando um sistema que foi utilizado no cálculo de uma ponte. Então, é um sistema CAD, um sistema de desenho de engenharia. Então, veja, professora Bruna, isso não é fácil, né? Essa transversalidade, essa multidisciplinaridade. Então, esse é o nosso grande desafio, como pegarmos um jovem e lhe conceder as ferramentas para que ele evolua nessa direção. Claro que um ponto importante aí é o hands-on, né? Ele precisa colocar a mão na massa, ele precisa participar, ele precisa interagir. Então, uma das vertentes muito fortes na nossa academia, na nossa escola, vai ser a possibilidade de que um aluno, em qualquer lugar do Brasil ou do exterior, possa, de maneira colaborativa, interativa, online, em tempo real, estar realizando experimentos junto com colegas e professores. Isso... Oi, diga, professora. Desculpa cortar, mas é que eu só pegar um gancho que o professor falou da mão na massa, dessa colaboração. Eu acho que isso entra um pouco numa questão bem importante que o IBP, que é uma solução educacional, inclusive, acho que talvez eu esteja atropelando um pouquinho a finalização da fala do professor, mas que são dos laboratórios remotos, que inclusive a ideia é apresentar isso como uma solução educacional, né, professor? Acho que dá para fazer um gancho nessa fala também. Sim, nós temos uma questão aí que nós percebemos que um dos grandes erros que é cometido por colegas nossos e por advogados e por juízes e por promotores, e falando especificamente na área da tecnologia da informação, algumas vezes achar que os nossos sentidos, né? Eu digo a visão, o olfato, tato, paladar, eles são úteis no chamado mundo digital. O mundo digital, ele não tem, não cabem esses sentidos no mundo digital. Ninguém vê um dado, ninguém toca um dado, ninguém cheira um dado. Quando nós olhamos para a tela de um computador, né, então, nesse instante, estamos nos vendo, né, todos nós, isso não tem nada de digital. Isso é físico, isso é do mundo físico. Se nós estamos utilizando nossos ouvidos, estamos utilizando os nossos olhos, isso não é mundo digital. Inúmeros erros nesse sentido estão nos nossos processos, e pior, em laudos técnicos feitos por peritos. Mas então, o que é o mundo digital? Veja, nós estamos num momento, aliás, aproveitando, Elon Musk está implantando um chip diretamente no cérebro, onde nós vamos poder escutar uma música e transmitir comandos diretamente do nosso sistema neurológico. Então, esse é o mundo digital. Não podemos achar que uma pessoa, o Juliano, a professora Bruna, são a mesma pessoa no mundo digital e no mundo físico. Não, são mundos distintos. Quando nós falamos em preparar um jovem para que ele viva o mundo digital, e veja, eu vou entrar num tema aí muito difícil, especialmente porque vocês são grandes especialistas em educação. Mas eu escuto, às vezes, especialistas em educação em falar em mediação por computadores, mediação por sistemas. No meu ponto de vista, essa é uma visão absolutamente incompleta. É achar que aquele educando ele vive no mundo físico mediado por
dispositivos digitais. Desculpe, isso é incompleto. É uma verdade que ele vive esse mundo mediado por dispositivos computacionais. Mas existe um outro mundo, que é um mundo absolutamente virtual, onde ele vive, onde ele tem a sua personalidade, onde ele tem as suas relações, e esse é um mundo em relação ao qual ele não tem os arquétipos para protegê-lo. Por quê? Porque hoje, no nosso mundo físico, nós sabemos que não devemos atravessar a noite embaixo de um viaduto, porque isso está programado nos nossos genes. Desde Yang nos explica uma repetição de uma experiência nos últimos 3 milhões de anos, isso está programado nos meus genes, nos seus genes, nos genes de todos nós. Só que isso não existe nesse novo mundo digital, não deu tempo. A maioria de nós vive nisso há 5 anos, 10 anos, no máximo 40, 50 anos, como eu, e ainda assim eu não tenho essa programação. Então, só por isso a gente consegue explicar, porque muitas vezes nós fazemos perícias técnicas examinando um HD, por exemplo, de um presidente de uma empresa, um executivo super responsável, muito bem casado, comanda milhares de pessoas, e de repente esse executivo está fazendo na internet as maiores bobagens, porque está trocando fotos, sei lá, em que condições, com uma garotinha. Então, como explicar essa dualidade, esse paradoxo? Esse paradoxo só é explicável porque, de fato, vivemos em 2 mundos diferentes. Um mundo que é o nosso mundo de carne e osso que nós conhecemos, e um outro mundo onde os sentidos materiais não servem e que é absolutamente novo para nós. Então, veja, professora Bruna, eu acho que esse é o grande desafio nosso, né, da academia e do IBPTEC, no sentido de preparar pessoas para fazer avaliações como longa-manos, como um representante de um juiz, de pessoas, de atitudes, né, tomadas nesse outro mundo, e que também é um desafio de todos os educadores, né? Como nós vamos preparar esses jovens para esse novo século que já começou? Eu acho que o professor traz uma questão fundamental e para todo mundo pensar e refletir sobre isso do ponto de vista educacional. Eu concordo com a sua fala e, principalmente, acho que fica clara a importância de, nesse novo mundo, né, que é para todo mundo, as áreas dialogarem mais, até para, às vezes, falta de conhecimento de como funciona tudo isso, da parte, às vezes, muitas vezes, de muitos gestores educacionais ou instituições mesmo educacionais, de não entender que são 2 mundos diferentes e não só mundos que se complementam. Essa mudança de postura da pessoa no mundo digital, né, dos arquétipos diferentes no mundo físico e no mundo digital, ela é fundamental para a gente pensar em educação, não só porque a gente vai receber esses alunos nas instituições, que já vivem nesses 2 mundos, né, quanto para pensar o próprio ensino nesse mundo digital, que é um novo mundo, né? Eu acho que é uma reflexão imensa para a gente pensar, e o IBPTEC já tem essa preocupação e já traz isso para dentro do seu projeto educacional, inclusive, para formar esses profissionais que o mercado precisa, né? Então, as soluções educacionais do IBPTEC, elas vão servir não só pensando na questão da perícia, mas eu acho que é muito pensar a questão da metodologia e pensar também nesse mundo digital, de trazer essa reflexão para a gente passar a pensar nesses 2 mundos de formas distintas, né, professor? Sem dúvida, exatamente isso. Você imagine que o próprio direito tem grandes dificuldades, não só pela rapidez da tecnologia, mas por questões principiológicas. Eu não sou advogado, mas 20 anos convivendo com juízes e advogados, né? Veja, o direito protege o ser humano de carne e osso, certo? Ele não protege não seres humanos que não sejam de carne e osso. Pois é, nós vimos essa semana que o Elon Musk está fazendo a conexão direta do sistema neurológico com computadores.
Não vamos nem entrar aqui no que isso significa em termos de super-homens, super-mulheres, super-crianças, porque a partir do momento em que há uma simbiose entre a minha capacidade mental e um sistema de inteligência artificial, isso se torna único. Não é nem isso que eu vou falar, que já é enormemente sério e grave e importante. Mas eu vou me referir a que nós, quando fazemos uma investigação num disco rígido, por exemplo, uma memória qualquer, nós fazemos um clone, nós não examinamos o disco propriamente dito. Nós tiramos uma cópia bit a bit, perfeita, idêntica, né? Examinamos essa cópia. Obviamente, eu estou falando aqui de futurologia, quem faz futurologia é sempre um idiota, né? Mas, de qualquer forma, eu vou me arriscar. Né? Daqui a pouco, nós teremos a possibilidade de pegar toda a parte neurológica de uma pessoa e transferir isso para uma mídia qualquer. Veja, professora Bruna, isso é imortalidade em si. Por quê? Da mesma forma que, em tese, eu consigo coletar tudo isso, consigo depois reimplantar isso, se é que isso vai ser necessário. Então, veja, quer dizer, nesse momento, o direito deixa de proteger, né, esse ser humano que não tem mais um corpo de carne e osso, entende? Quer dizer, são princípios absolutamente fundamentais que começam a balançar, começam a ter problemas. Né? A própria noção de criatividade, de inovação, né? Porque dizemos, né, que a inteligência artificial não, mas o ser humano sim é absolutamente criativo, absolutamente inovador. Mas será que isso é verdade? Veja, há milhares de anos, e se nós voltarmos nesses milhares de anos, será que de fato, o ser humano foi criativo? Ou será que é basicamente a repetição sempre da mesma experiência? Será que quem é criativo, de fato, não é a natureza? Se nós examinarmos o universo, desde o microcosmo das bactérias e vírus que cria uma geringonça como essa que nós estamos passando nesse momento, né, até as estrelas, os buracos negros e assim por diante, será que a natureza não é, de fato, ela muito mais criativa que o ser humano? Então, o nosso receio, entre aspas, ou pelo menos a minha visão, é que nós estamos passando a última geração de criação, de inovação apenas humana. Daqui para diante, nós passamos a ter como companheiro, ou talvez como inimigo, os sistemas especialistas, a inteligência artificial. Né? Eu tenho a sensação, e é meramente uma sensação, que nós vamos perder essa corrida. Estamos perdendo essa corrida, porque os sistemas, como disse Stephen Hawking, ele pode nos destruir, a inteligência artificial pode nos destruir. Então, eu tenho forte convicção, professora Bruna, que a nossa salvação como seres humanos está, sim, na educação. Muito mais do que na medicina, muito mais do que na biologia, muito mais do que na engenharia. Se nós não quebrarmos esse paradigma dos últimos milhares de anos como seres humanos, nós não sobreviveremos. Nós seremos escravos da inteligência artificial. Vai se... Oi, diga, professor. Não, pode falar, professor, pode. Vai se reinventar, está se reinventando a passos muito rápidos. E não é o sistema de inteligência artificial, não é o programa de inteligência artificial. São as federações de inteligência artificial. São as interações entre milhares ou milhões de sistemas autônomos e inteligentes entre si. E eles tendem a ser muito mais rápidos, muito mais capazes, muito mais velozes do que nós. Então, a educação é tudo. Tem uma discussão em relação à inteligência artificial. Ela aprende, inclusive, muito mais rápido do que nós, até porque ela consegue fazer muito mais curadoria de dados e relacionar esses dados e interconectar esses dados, né? Coisa que nós não temos
capacidade sozinhos para fazer. E eu não sei se, acho que todas essas questões que o professor coloca são provocativas, até para a gente pensar esse processo, né, da própria inovação, dessa tecla que a gente fica batendo às vezes, acho que são questões bem importantes para a gente pensar. E quando a gente fala em inteligência artificial, eu defendo muito a ideia de que a gente precisa se apropriar dela, entender o que é tudo isso, e isso só é possível fazer a partir da educação, e ter uma postura, uma visão crítica em relação a tudo isso, inclusive. E não que hoje nós somos só consumidores, a maioria, né? Nós só consumimos tudo aquilo que vem, e às vezes a gente fala, nossa, eu acessei tal coisa em tal lugar, e agora aparece, em todo o aplicativo que eu abro, aparece propaganda de tal coisa. Isso é uma coisa muito simples, que é feita através da inteligência artificial, me corrija se eu estiver errada, né? Que eu sei que é um assunto que o professor é perito no assunto, mas a gente não questiona muito isso, a gente só consome e vai... Eu li um artigo uma vez, não vou me recordar agora o nome, mas até que as nossas vontades podem ser influenciadas pela inteligência artificial. Ela aprende do que a gente gosta e ela consegue nos influenciar a partir das coisas que nós visitamos na internet, enfim, né? Já que a gente entrou nesse assunto, e como a educação pode, então, fazer com que as pessoas pensem esse processo e se posicionem em relação a ele? Como que a professora acha que isso pode acontecer? Professora, veja bem, e desculpe voltar às declarações do Neuralink, do Elon Musk. Veja a gravidade disso. Nesse sistema que ele está produzindo, eu chego de manhã cedo e digo, hoje eu quero ficar feliz. Uhum. No momento que eu transmito esse comando para o sistema que está conectado ao meu cérebro muda o equilíbrio dos hormônios que me faz ficar feliz. Eu não preciso de droga, eu não preciso de nenhum estímulo externo, eu não preciso de ganhar na loteria, eu não preciso de nada disso. Apenas um pedido meu para um sistema de inteligência artificial, ele reorganiza o meu ser é corpo e mente, entre aspas, e neurônios, hormônios, endorfinas e assim por diante, e ele me faz ficar feliz, triste, me faz ficar um super atleta, me faz ficar um poeta, me faz tocar piano e assim por diante. Então, veja, professora, a gravidade disso é muito, muito, muito grande. Uhum. Porque se em décadas nós descobrimos a tecnologia da informação e muitas outras, eu vou centrar em tecnologia da informação, e isso mudou radicalmente o mundo, não os seres humanos, né? Infelizmente, os seres humanos continuam mais ou menos sendo a mesma coisa, mas a produção foi muito mais rápida. Uhum. Então, veja, eu temo até pelas minhas palavras, falando com grandes especialistas, e eu, de fato, não conheço nada de educação. Mas eu acho que a educação precisa quebrar um grande paradigma. Se a educação continuar a ser o que foi nos últimos séculos, não vamos chegar lá. Nós vamos perder a corrida, com certeza. Então, sim, a educação precisa se reinventar, assim como o direito, né, está muito próximo da educação. São duas áreas que precisam se reinventar. Eu não sei como, eu não sei qual o caminho. Para mim é muito claro que as pessoas precisam descobrir que existem dois mundos distintos, que cada vez mais há uma interface, um Neuralink, ou qualquer conexão do nosso cérebro, dos nossos neurônios. Veja, os nossos neurônios fazem, eu vou corrigir, os nossos impulsos nervosos fazem parte do mundo virtual, não do mundo físico. Quando nós falamos que os sentidos materiais, audição, olfato, etc., tato, etc. e tal, só tem sentido no mundo físico, isso se aplica também aos nossos neurônios. Porque nos meus neurônios eu posso voar, eu sou imortal, eu morro, eu renasço, eu me reinvento, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Não... Veja, a psiquiatria sabe falar muito mais sobre isso do que eu.
esse é o mundo virtual que está dentro de cada um de nós, que não tem nada a ver com o mundo físico onde nós vivemos, onde nós agimos, reagimos e assim por diante. Só que esse mundo virtual deixa de estar isolado, deixa de estar fechado em mim mesmo, e aí eu vou inverter o raciocínio, mediado pelo mundo físico. Uhum. Então, não é mais um mundo físico mediado, com o mundo virtual, não. Nós vivemos num mundo virtual que utiliza tato, olfato, paladar e visão. Mas a grande verdade está dentro do nosso mundo virtual, que é o mesmo dos computadores. Uhum. Eu acho que são questões bastante complexas e pertinentes e que a gente realmente precisa começar a pensar sobre elas. Eu concordo com o professor no aspecto do processo educacional. A educação precisa se posicionar frente a tudo isso, e não é a educação de uma instituição, é a educação mais ampla, né, como um todo. Olhar para isso, se posicionar e buscar um caminho para que a gente efetivamente consiga pensar sobre isso, ser crítico sobre isso e conduzir isso para o melhor caminho possível, né? Porque eu acho que o professor comentou no início lá da nossa fala, e eu vou trazer para cá só para a gente pensar um pouquinho, quando o professor faz perícia, muitas vezes o professor falou que a pessoa tem dois arquétipos, um no físico e outro nesse mundo. E esse outro arquétipo, muitas vezes, não parece que é a mesma pessoa, porque é um outro mundo, né? E aí, como pensar isso se a gente não tem nem legislação para isso? Na verdade, a gente já vive hoje de uma maneira em que as instituições estão, eu vou usar a palavra aqui, não sei se atrasadas, mas não conseguem acompanhar a evolução de tudo isso, né? E a educação é uma delas, né? Então, o professor fala que não é muito da área da educação, mas já é professor. Com todo esse projeto do IBPTEC, eu acho que o professor tem as credenciais necessárias para discutir educação, né? O professor já tem um projeto educacional que já pensa essas questões, e eu, como educadora, penso que sim, a educação tem que discutir isso, ela precisa se reinventar, e isso é urgente. E não é aquela reinvenção de fachada que a gente vê por aí muitas vezes, que é, vou colocar uma disciplina sobre inovação no meu curso e pronto, tem um curso inovador, eu estou ensinando alguma coisa para os meus alunos. Eu acho que é bem maior do que isso, mais complexo, é uma mudança de estrutura, né? Para que a gente consiga acompanhar e para que, como o professor falou, a gente não seja vencido, essa mudança precisa ser mais rápida e mais efetiva, né? A gente não pode ficar mais com pinguinhos, ela precisa acontecer quase que uma revolução no processo educacional, né? Enfim. Uma verdadeira inovação, de verdade. De fato, né? De fato. Professor, é sempre muito bom conversar com o professor. Eu acho que todas as vezes que nós nos encontramos, os nossos bate-papos nunca foram curtos, né? Enfim, a gente sempre trocou muita ideia e eu tenho uma admiração pelo professor, pelo conhecimento que o professor traz e por essas discussões complexas. Toda vez que eu saio de um bate-papo nosso, eu fico pelo menos mais 30 dias pensando, buscando, pesquisando. E eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem que dialogar com todas as áreas. Eu não sei, o professor quer deixar alguma mensagem? Tem alguma coisa do IBPTEC ainda que o professor gostaria de falar para a gente? Fica à vontade. Muito obrigado. Primeiro que a honra é sempre minha e quem aprende sou sempre eu consigo. Mas a mensagem que eu gostaria de transmitir é sim, nós estamos muito imbuídos nessa missão transformadora. Entendemos que temos que transformar muito rapidamente. A professora conhece bastante o nosso projeto, nós, nos próximos meses, vamos abrir isto mais para a sociedade, para os estudiosos, os pesquisadores. Contamos imensamente com a professora Bruna e com todos os demais que realmente têm interesse em viver isso. Então, gostaria de deixar um depoimento pessoal, porque muitas vezes na minha tarefa profissional
eu examinei computadores de jovens e, nesse exame, eu tive que interagir com familiares, com professores, com escolas. E o que me marcou muito, a diferença de visão a respeito desse jovem entre os familiares e os educadores e o que, de fato, esse jovem deixou registrado no seu computador. Pessoas totalmente diferentes. Então, um educador que vê o jovem na sua relação física, na sua relação do dia a dia, não está vendo o jovem no mundo virtual. Isso é importante que todos levem em consideração. Com certeza. Eu acho que é uma provocação, no bom sentido, né, para que a gente passe a olhar por isso. A experiência que o professor tem em relação a isso, ela é extremamente válida. Eu acho que é uma questão para a gente pensar, não só do ponto de vista educacional, como familiar, enfim, começar. Eu acho que a gente tem que trazer o problema para a mesa e começar a dialogar sobre ele. Não adianta a gente só. Às vezes é por desconhecimento, às vezes é por empurrar embaixo do tapete, mas eu acho que a gente tem que trazer isso para a mesa e passar a discutir essas questões efetivamente, principalmente relacionadas à educação, né? Eu acho que o professor traz hoje, essa reflexão, né? A gente começou falando um pouquinho do IBP, do IBPTEC, um pouco da história do professor e como isso se confunde com tudo isso. E chegamos nessas reflexões que eu acho que são fundamentais e que agregaram imensamente para o nosso bate-papo. Tenho certeza que quem está nos assistindo deve estar pensando, nossa, eu nunca pensei nisso como educador, eu nunca pensei nisso. E ter essa ideia clara de que nós temos sim dois mundos e nós temos sim uma pessoa que tem dois arquétipos e ela vive de forma diferente no nosso mundo físico e nesse mundo virtual. São duas pessoas diferentes. Acho que a gente tem que ter clareza disso. Então, assim, professor, eu agradeço imensamente. Eu vou deixar no descritivo do vídeo que vai para o nosso canal o link do IBPTEC para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, do projeto, quem quiser acessar esse conteúdo, esse bate-papo que a gente teve aqui, tem muita coisa lá como conteúdo, dá uma olhadinha nos cursos também que vão ser ofertados e mais brevemente em relação aos laboratórios remotos também, que é uma solução que o IBPTEC vai apresentar, trazendo já essas discussões também para a mesa. Fico imensamente grata, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu falo que no movimento ECO, e todo mundo vem para somar, e a gente vai subindo de nível junto, né? No movimento espiral. Então, cada pessoa que chega traz um conhecimento, a gente coloca esse conhecimento de forma colaborativa e a gente cresce, né? Cresce em essência, cresce em conteúdo. Eu acho que cresce todo mundo. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço, parabéns pelo excelente projeto, muito sucesso, uma honra estar com vocês. Grande abraço. Obrigada, um abração.